Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a este webinar promovido pela InnoFlow, em parceria com a Sofos. O meu nome é Vitor Hugo, eu sou Business Development Manager de IT aqui na InnoFlow. É um prazer estar convosco hoje para falarmos sobre esta norma NIS 2, uma norma que é absolutamente crítica para todas as organizações que operam dentro da União Europeia e que possam ser impactadas com esta medida. Antes de passar para a agenda, eu queria dar já um mote e falar um bocadinho sobre um tema que ainda está na ordem do dia, que foi o apagão de 28 de Abril. Em 28 de Abril tivemos um apagão e eu não sei, mas passado 2 horas, acredito que muitos de vós, tal como eu, pensaram que a origem deste incidente poderia ser um ataque informático. E passado 15 dias, provavelmente alguns de vós, tal como eu, pensaram que ainda poderia ter sido esta a origem do apagão, e a verdade é que até à data de hoje ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu. Hoje vou passar para a agenda para vos dar, para dizer que hoje vamos ter neste webinar para nos ajudar aqui com o tema da NIS 2 a desmistificar a NIS 2 e olhar um bocadinho aquilo que muda, os riscos, desafios e oportunidades e também como é que estamos hoje a nível nacional, o que é que estamos a fazer e qual é o caminho que estamos a levar para responder a esta questão. Vamos ter connosco o advogado e professor da Universidade de Lisboa, o Domingos Soares Farinho, para abordar esta questão. Depois vamos ter também a forma como nós, InnoFlow, em conjunto com o nosso parceiro, fabricante, Sofos, como é que podemos ajudar no cumprimento da NIS 2. Temos o Pedro Melo, Channel Account Executivo da Sofos Portugal. Depois, vou ter aqui uns casos práticos, vamos tentar passar alguns casos práticos de organizações que nós temos ajudado a ultrapassar esta situação e como é que estamos a ajudar as empresas a abordar, empresas e organizações a resolver esta situação, e um espaço de perguntas e respostas. Vamos dar aqui nas perguntas e respostas algum tempo, ou seja, vamos ter aqui 15 minutos, queremos aportar também valor com esta sessão, em que caso algum de vós tenha questões que sejam pertinentes, que gostavam de perceber um bocadinho melhor como é que estão a abordar, o que é que vos pode faltar, aquilo que tem menos desconhecimento, deixarem também nas perguntas e respostas e vamos abrir depois aqui o espaço para podermos responder às mesmas. Todas aquelas que não forem respondidas até no prazo de 15 minutos, nós depois enviamos as respostas às mesmas por escrito. Tenho também comigo nesta sessão, e que não é visível, mas tenho a Marta Garizo, a senhora que promove estas ações, é responsável pelo marketing, e tenho o Eduardo Silva, que é o responsável da área da IT e que vai também ajudar naquilo que for necessário. Tendo em conta que esta iniciativa é um pouco aberta, não se restringe só ao nosso universo de clientes, faz-me sentido fazer aqui uma pequena apresentação e breve da InnoFlow. InnoFlow é uma empresa jovem, nascida em 2011, temos neste momento cerca de mais de 900 clientes ativos, temos um volume de negócios de 6,5 milhões, e eu começaria pelos 3 pilares que nos movem. Começaria pelo lado direito, pela tecnologia. Somos uma empresa no setor da área tecnológica, muito adressada àquilo que são tecnologias direcionadas para aquilo que é o vosso negócio ou o tipo de negócio que nós abordamos. Temos no centro de tudo aquilo que fazemos os nossos clientes. Tudo aquilo que procuramos está direcionado para responder aos desafios que são criados aos nossos clientes, e nós tentamos, de alguma forma, com as pessoas que temos, com o know-how que temos, entregar as soluções que respondam às expectativas dos clientes. Somos cerca de 80 pessoas neste momento. Temos na nossa mão, todos os anos, cerca de 600 projetos.
E esta é a nossa oferta atualmente. Eu vou me focar muito naquilo que está no centro, ou seja, na cibersegurança. Destaquei aqui 3 soluções. Nós somos parceiros platínios da Sofos. Há aqui 3 soluções que são talvez as mais importantes neste momento, ou seja, são componentes de segurança que ajudam a resolver alguns temas. Temos o MDR, que é um serviço e que vai ser explicado nesta sessão. Temos a questão das firewalls, do perfil e, mais importante de tudo, temos soluções para os utilizadores, para os endpoints. Normalmente é aqui nestes que as coisas acontecem e que os problemas advêm. Dar aqui também algum destaque àquilo que é os nossos serviços de IT, ou seja, aquilo que nós fazemos, como é que nós ajudamos os nossos clientes à data de hoje, seja por diagnóstico, seja na consultoria e desenho de soluções, e depois temos um conjunto temos uns contratos que permitem dar manutenção e suporte aos mesmos. Um destaque também para a Microsoft, porque é incontornável que é uma solução cada vez mais implementada nos nossos clientes. Dei aqui destaque a alguns dos produtos que também estão ligados muito àquilo que é atividades de negócio, como o 365, o Power BI, o muito já falado Copilot, com inteligência artificial, e aqui também temos um destaque de parceria. Aqui no hardware e no IT, no licenciamento dos equipamentos, estão aqui um conjunto de fabricantes com quem nós temos parceria, mas podiam estar muito mais, porque orbitam na nossa atividade muitos fabricantes, muitas soluções que ajudam a resolver determinados problemas. Bem, dito isto, eu vou passar a palavra para o professor Domingos Soares Farinho. Muito obrigado por aceitar este desafio e acredito que vai aportar muito conhecimento aqui ao nosso evento. Professor, consegue? Obrigado. Sim, muito obrigado. Estava só aqui a ligar o microfone, que é sempre um clássico das sessões online. Muito obrigado, meu caro Vítor, pela apresentação. É um gosto juntar-me a este webinar. A minha função aqui como jurista é sempre ingrata, porque obviamente o interesse em regra está concentrado nos aspectos técnicos, sobretudo quando falamos de cibersegurança. A minha ideia, no fundo, até pela estrutura e pelo tempo que temos, e ao que faz sentido em termos das expectativas, é mostrar-vos como é que é feita a passagem, no fundo, do que a NIS 2 faz enquanto regulamento da União Europeia, enquanto futura lei nacional, em termos de criação de obrigações que depois podem ser cumpridas, ou seja, cuja compliance pode ser feita com soluções tecnológicas que hoje vamos aqui ouvir falar. E, portanto, no fundo, a minha tarefa é mostrar que muitas das soluções que estão disponíveis e que por vezes achamos que são opções para as nossas empresas, para as nossas instituições, na verdade, de acordo com a NIS 2, não são meras opções, são mesmo necessidades cuja não utilização pode gerar a aplicação de sanções, quer através de coimas, quer através de sanções acessórias que podem impactar a vida das empresas. Eu queria poder assumir o controle. Ok, excelente. Pronto, a minha apresentação é relativamente curta, eu não vos quero amassar também, e isto é um tema que pode rapidamente tornar-se maçador. Eu vou concentrar-me essencialmente em 4 aspectos. Em primeiro lugar, dar-vos um bocadinho de nota de onde é que estamos e para onde é que vamos e que expectativa é que temos em termos de calendário. E depois olhar para o que me parece, pelo menos também da minha experiência, que tem sido os problemas em que nos temos focado mais no que diz respeito à NIS 2. Já agora, só para, não obstante a apresentação, só para vos dar um bocadinho de contexto qual é o meu conhecimento desta área. Eu sou, como foi explicado, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Além disso, esta é a parte talvez mais interessante para o tema de hoje, sou investigador do Centro de Investigação Lisbon Public Law, também da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e nesse âmbito o meu centro de investigação ganhou o concurso que foi aberto pelo Centro Nacional de Cibersegurança há 2 anos e meio, para que uma universidade pública fizesse a proposta de transposição da NIS 2. O nosso centro de investigação ganhou, eu fui o coordenador dessa equipa, trabalhámos durante o ano de 2023,
E a proposta que estava no Parlamento, vamos falar disso mais à frente, e que caducou com a dissolução do Parlamento, é mais ou menos idêntica àquela que nós apresentámos ao CNCS e que depois foi enviada ao Governo e que, por sua vez, foi aprovada em Conselho de Ministros e foi enviada ao Parlamento. Mas eu irei desenvolver esse aspecto. Além disso, também sou advogado, trabalho muito na área regulatória digital e a cibersegurança, a par com outras áreas evidentes deste subsetor, como a proteção de dados e os mercados digitais, os serviços digitais e agora a inteligência artificial. Também sou uma área em que desenvolvo trabalho como consultor e advogado. Voltando então à NIS 2 e muito rapidamente para falar do que temos, porque eu acho que o importante é centrarmos no que aí vai. Nós neste momento temos um regime que está dividido do ponto de vista jurídico em termos de obrigações de compliance, em dois diplomas legais. Por um lado, o chamado regime jurídico da segurança no ciberespaço, e por outro, que foi uma opção um pouco estranha do legislador português, um decreto-lei que regulamenta a lei. Portanto, isto é uma confusão. Uma das coisas que nós propusemos imediatamente e que o Governo aceitou e propôs, enviou na sua proposta ao Parlamento, é que isto acabasse e que, portanto, passasse a haver um único diploma jurídico chamado Regime Jurídico da Cibersegurança. E foi esse que vamos ver mais à frente, que foi aprovado e que foi enviado para o Parlamento. E, portanto, vamos ter, tudo correndo bem, o desaparecimento destes dois diplomas legais, cada um contendo um conjunto de obrigações de compliance e, portanto, queremos também simplificar nesse aspecto a referência normativa, se quisermos. No âmbito desse diploma, nós tínhamos até agora essencialmente três grupos de entidades que ficavam sujeitas ao regime jurídico atual. Por um lado, os operadores de infraestruturas críticas, por outro lado, os operadores de serviços essenciais e depois os chamados prestadores de serviços digitais. Se puder só avançar na apresentação, porque eu não consigo controlar. Ok, pronto. Estes três grupos, quais eram as principais obrigações? E muitos aqui provavelmente saberão isto tão bem ou melhor do que eu. Um, eu diria que, dentro desta lista que já estão a ver no slide, o que nós temos é, por um lado, um conjunto de medidas, se quisermos, preparatórias de prevenção contra incidentes de cibersegurança, medidas, obviamente, também de mitigação, no caso da prevenção não ser suficiente, depois um conjunto que podemos designar de exigências procedimentais, ou seja, por um lado, termos um responsável de segurança do ciberespaço, a elaboração, se quisermos, de um plano de segurança, indicarmos ao CNCS, nomeadamente ao CERT, portanto, ao Centro de Resposta para Incidentes, um ponto de contacto permanente, disponível 24/7, e, muito importante também, havia uma importantíssima obrigação de compliance, que aliás é aquela que é mais visível do ponto de vista mediático, se quisermos, a obrigação de notificação de incidentes de cibersegurança, isto é, assim que há uma detecção de um incidente, nomeadamente com especial importância aqueles que têm um impacto, por um lado, em instituições que são responsáveis por infraestruturas críticas, que vamos ver que continua a ser o critério fundamental para definir o grau de compliance das instituições e que podem ter ramificações sistémicas. Um bom exemplo foi aquele que o Vítor deu há pouco, de infraestruturas que gerem, por exemplo, a rede elétrica, ou de instituições que gerem infraestruturas de rede elétrica, e enviar imediatamente uma notificação ao CNCS para que o CNCS possa averiguar e detectar e eventualmente tomar medidas de resposta a esses incidentes. Se quisermos, esta distinção também tem neste momento e vai continuar a ter impacto num aspecto que obviamente motiva sempre muito o interesse de todos, que é o aspecto contornacional, o quadro sancionatório, e que também havia uma divisão, se quisermos, por grau de importância, começando nas infraestruturas críticas e acabando nos prestadores de serviços digitais, em que a moldura sancionatória ia do mais intensa, se quisermos, a menos intensa. Portanto, isto é o que temos neste momento. Se pudermos só avançar com a apresentação. E é baseado, só para fecharmos e podemos agora começar a fazer as correspondências com o regime que aí vem, ou que provavelmente vem aí. Este modelo é obviamente muito baseado, se quisermos, num modelo de avaliação de risco, que é a abordagem do direito da União Europeia, não é, se quisermos, uma singularidade da cibersegurança. Se por exemplo, olharmos agora para o regulamento de inteligência artificial, com que estamos a trabalhar muito também no centro de investigação, ele é um modelo essencialmente assente em termos de compliance, numa lógica de avaliação de risco, e portanto sistemas de IA que oferecem mais ou menos risco em termos de interação humana, e aqui é exatamente a mesma coisa, ou seja, do ponto de vista do tipo de serviço
que é assegurado por uma determinada instituição, seja ela pública ou privada, qual é o grau de risco, por um lado, em relação à atividade que é prestada, por outro lado, em relação ao tipo de ativos, de estruturas e de tecnologias que são utilizadas para a prestação dessa atividade e da sua, se quisermos, exposição a um potencial ataque. Isto cobre tudo desde a própria resiliência das infraestruturas, incluindo, obviamente, os recursos humanos que gerem essas infraestruturas. E o que acontece, no fundo, é que essa análise de risco, de acordo com estes três tipos que vimos há pouco, infraestruturas críticas, entidades essenciais e prestadores de serviços digitais, implicam, obviamente, a adoção de medidas diferentes. E, portanto, aqui a avaliação de risco funciona como, se quisermos, um parâmetro de exigência de medidas e acaba por também definir o conjunto de medidas que têm que ser aplicadas em termos de cibersegurança. E, portanto, pode dizer-se, este aspecto é muito importante, e começando já então a fazer a transição para o regime atual, pode dizer-se que o que nós temos é, se quisermos, um modelo neste momento muito de avaliação ex ante, ou seja, o CNCS vai ver o que as instituições estão a fazer e vê se, de acordo com a avaliação de risco que foi feita internamente, aquilo bate certo com o próprio modelo de avaliação de risco que é utilizado pelo CNCS. Ora bem, o que é que nós podemos prever? Eu quero sublinhar este aspecto, porque obviamente uma questão de responsabilidade, não é garantido que o regime que está hoje na Assembleia da República, que do ponto de vista estritamente formal caducou, porque era uma proposta de lei que foi enviada pelo Governo à Assembleia da República, e com a dissolução, do ponto de vista constitucional, essa proposta caducou. O mais provável, e o Governo já deu alguns sinais disso, o Governo anterior, é que a proposta vai ser ressubmetida e, portanto, não vai haver nenhuma alteração substantiva. E por isso, tudo o que vos vou dizer agora, nos próximos 5 minutos, diz essencialmente respeito à proposta que podem aceder no site da Assembleia da República. Eu posso partilhar convosco também se quiserem, mas está disponível publicamente, e que é a proposta conhecida e que, não só, como disse há pouco, acompanha muito a proposta de transposição que nós tínhamos feito ao CNCS, como é, tirando aspectos que eu vou agora destacar, uma transposição bastante fiel, bastante completa da NIS2 e, portanto, das exigências que a própria diretiva já contém. Eu esqueci-me de dizer isto no início, mas creio que todos saberão isto. A NIS2, sendo uma diretiva, implica a aprovação em Portugal com algumas adaptações de um diploma próprio. Não se aplica diretamente, como acontece, por exemplo, com o Regulamento de Serviços Digitais ou com o Regulamento de Inteligência Artificial, mas aplica-se através de uma lei que vai ser aprovada e que, como digo, em princípio chamar-se-á agora o regime jurídico da cibersegurança. Quais são as grandes três alterações, só para enquadrar já o que vou dizer de seguida, muito rapidamente. Em primeiro lugar, altera-se o âmbito subjetivo, não só a nível das designações, que passam a novas designações, mas amplia-se o número de entidades que estão, ou o tipo de entidades que vão ficar sujeitas, e esse aspecto, obviamente, provavelmente preocupa-vos. Depois, reforçam-se as obrigações de segurança, ou seja, o tipo de obrigações de segurança sofre aqui algum tipo de alterações, e altera-se o modelo de supervisão, ou seja, de um modelo que era muito baseado num controlo ex ante, ou seja, em que o CNCS tinha que ir olhar para as entidades que existiam e verificar o que é que elas estavam a fazer antes de haver algum tipo de ciberataque, uma vez que houve uma enorme ampliação do universo de instituições que estão abrangidas pela NIS2, a própria NIS2 modificou o regime de supervisão e, dentro das duas grandes categorias que vamos encontrar, entidades essenciais e entidades importantes, distinguiu dois modelos de supervisão. Para as entidades essenciais, como vamos ver, a prova ou prevê um modelo simultaneamente, ou se quisermos, concorrentemente, de supervisão ex ante e ex post, isto é, o CNCS pode ir verificar as medidas de segurança aplicadas pelas empresas e pelas entidades públicas, mas depois também pode ir verificar com base em indícios ou provas concretas após um incidente o que é que aconteceu de errado, então uma supervisão antes e depois de um incidente de cibersegurança, enquanto que as chamadas entidades importantes, que apesar de se chamarem importantes, são menos importantes que as essenciais, sofrem apenas uma supervisão ex post, isto é, só pode haver supervisão do CNC a estas entidades se houver indícios ou provas concretas de que houve algum tipo de violação do regime jurídico. Se pudermos só avançar, só então para darmos alguns exemplos. Pronto, no que diz respeito ao âmbito, agora vamos focar em três aspectos para fecharmos e para vos deixar também colocar questões. Âmbito, medidas de segurança e supervisão. No que diz respeito ao âmbito, e em relação ao que vos disse há pouco, em termos do que temos hoje, a NIS2 prevê duas categorias, que são transpostas para o direito português, entidades essenciais e entidades importantes, e depois acrescenta, aliás, foi uma proposta do nosso grupo de trabalho ao CNCS, por vontade do CNCS de querer aqui uma espécie de terceiro grupo,
aquilo que foi designado como entidades públicas relevantes. Isto porquê? Explica-se muito rapidamente. É porque a NIS 2 deixa à escolha dos Estados se querem submeter ou não e em que medida a administração pública à NIS 2. E, portanto, o CNCS entendeu que, de acordo com a experiência que tinha de relação com a administração pública, a administração pública direta e a indireta, portanto, no fundo estamos a falar do Estado, regiões autónomas e depois institutos públicos ou entidades públicas empresariais que gravitem à volta do Estado ou das regiões autónomas, devia ser abrangida, não de forma tão intensa, mas devia ser abrangido pelo regime jurídico de cibersegurança. De fora devia ficar a administração local, que não ficando sujeita diretamente ao regime de cibersegurança, podia ainda assim ficar sujeita aos regimes de certificação que já existem, que aliás muitas entidades da administração local cumprem, mas que não ficaria obrigatoriamente sujeita ao regime de cibersegurança. E portanto nós temos três grandes categorias, que são aquelas que estão a ver no slide, e o critério para sabermos como é que estas categorias vão ser, digamos, compostas, quem é que lá vai estar dentro, é um critério misto. Por um lado, a dimensão das entidades, é utilizado um critério baseado num parâmetro da União Europeia para determinação de pequenas, médias empresas e, portanto, de PMEs e depois as grandes empresas. E, independentemente do tamanho, diz a diretiva e a lei, a proposta de regime jurídico adopta esta ideia, mesmo que sejam pequenas instituições, se as instituições atuarem num domínio considerado crítico, então devem integrar também o regime jurídico da cibersegurança. O que significa que, na prática, nós temos no universo subjetivo da NIS 2 e do futuro regime jurídico da cibersegurança, por um lado, todas as empresas com mais de 50 pessoas e cujo volume de negócios excede os 10 milhões de euros, como já estão aí a ver, ou prestem os serviços na União Europeia. Depois, um conjunto de entidades de importância crítica. Por razões de tempo, não vos vou mostrar agora o artigo que está aí indicado, mas se quiserem depois posso partilhar o ecrã e mostrar-vos. No fundo estão ali aqueles que em parte já estavam na NIS 2, mas mais alguns, nomeadamente entidades que prestam serviço de registro de domínio, entidades que asseguram a prestação de redes digitais e redes de comunicação digitais e outras. Depois, como vos disse, a administração pública direta, quer do Estado, quer das autónomas, e uma categoria, eu diria sui generis, mas que não surpreende, que são as chamadas entidades críticas da Diretiva 2022-2557, que alguns já terão ouvido falar, e que no fundo é uma diretiva que obriga os Estados-membros a selecionar dentro das suas jurisdições, das suas geografias, entidades que são consideradas críticas para o funcionamento sistémico, se quisermos, daquele Estado. Se pudermos só avançar, é que tenho cerca de 5 minutos, acho que vou conseguir cumprir, o que é sempre difícil para um professor de Direito. Ora bem, como é que então dividimos este universo subjetivo que acabei de apresentar por estas três categorias? As entidades essenciais são, no fundo, aquelas que dentro deste universo que eu acabei de indicar sejam consideradas grandes empresas. Para isto, a proposta de regime jurídico de cibersegurança contém um critério, e que são, no fundo, empresas que tenham mais de 250 trabalhadores, que vimos atrás como critério, e que estejam incluídas no anexo 1 da diretiva NIS, que por sua vez passa também a anexo 1, e que são entidades, e é aqui que há uma grande ampliação, que no fundo pretendem traduzir setores de importância crítica, apesar da designação agora ser entidades essenciais. Além disso, também lá estão os prestadores de serviços de confiança, que, como saberão, é uma designação legal formal que indica prestadores de serviços que permitem autenticar sistemas no âmbito do ciberespaço. Depois, entidades atuantes nas áreas de domínio da internet, como expliquei há pouco, temos aqui os registros de domínio de topo, registros de prestadores de serviços de registro e, portanto, prestadores de serviços de domínio. Depois temos médias empresas que ofereçam redes de comunicações eletrónicas, as tais entidades críticas e quaisquer entidades que, e este é um critério completamente de válvula de escape do sistema, quaisquer entidades que estejam, cujas atividades estejam no anexo 1 ou 2 e que o CNCS, por decisão, que aliás é regulada na proposta, que o CNCS entenda que devem ser consideradas entidades essenciais. Isto é algo que a diretiva prevê e que o legislador português resolveu transpor, e que é a possibilidade de atribuir à entidade reguladora principal de um Estado, no caso português será o CNCS,
a possibilidade de, para além do âmbito que é definido, se quisermos por estes critérios que vos acabei de explicar, haver um critério discricionário que deve ser obviamente fundamentado pelo CNCS, mas que permite acrescentar entidades ao catálogo de entidades essenciais. O que é que sobra então para as importantes e para as públicas relevantes? Podemos só avançar no slide. Pronto, as importantes são definidas por exclusão de partes, isto é, as que estiverem nas atividades do anexo 1 e 2, também depois poderei, se quiserem, projetar para verem quais são, mas são as áreas, sobretudo, de infraestruturas críticas, porque esse é o critério de fundo, se quisermos. São todas aquelas que não sejam consideradas essenciais, e nas entidades públicas relevantes criaram-se duas categorias, as chamadas Grupo A e Grupo B, onde está mimetizada o tal parâmetro da União Europeia entre grandes empresas, ou seja, acima dos 250 trabalhadores, ou as médias empresas, ou seja, entre 75 e 249 trabalhadores. Um aspecto importante, a partir do momento, se esta regra continuar na proposta que estava na Assembleia da República, a partir do momento em que entra em vigor esta legislação, haverá 2 prazos para aplicar. Para as entidades que já existem e que se qualifiquem como entidades essenciais importantes ou entidades públicas relevantes, têm até 30 dias para notificar o CNCS, tem que se autoqualificar, o sistema da lei portuguesa vai ser, aliás, como já era proposto na NIS 2, um sistema de autoqualificação, portanto, daí a importância das instituições, de nós como empresas, percebermos onde é que vamos parar, se somos entidade essencial, importante ou nenhuma das duas, claro. Caso só venhamos a criar a nossa empresa ou a nossa instituição já em vigência do novo regime jurídico da cibersegurança, temos então 60 dias para o fazer a partir do momento, que é sempre importante no caso português, porque muitas vezes há enormes atrasos, em que a plataforma que é prevista na lei exista uma plataforma de autorregistro de entidades. Vamos avançar então, vou tentar acelerar, mas prometo que acabe em 3 minutos. Pronto, o âmbito de aplicação, só muito rapidamente, este slide é mesmo, pode ficar depois para a vossa referência. Quanto ao âmbito territorial, sem surpresas também, como o direito da União Europeia na área digital tem vindo a fazer, não só aplica o critério clássico da territorialidade e, portanto, se os serviços destas entidades forem prestados em território da União Europeia, no caso português, aplica-se, mas há um aspecto muito interessante que está atualmente no artigo 5º da proposta, que é também comum, por exemplo, ao Regulamento de Inteligência Artificial e ao Regulamento dos Serviços Digitais, que é a possibilidade de haver aplicação extraterritorial. Porquê? Porque o critério de fundo é o critério do dano. E o critério do dano pode-se distinguir entre 2 momentos, se quisermos. O fator gerador do dano e o local da produção do dano, que podem ser 2 locais diferentes. E o artigo 5º prevê a possibilidade, portanto, de o CNCS determinar uma medida de segurança a uma entidade que presta um serviço em Portugal, mas cuja medida que está a provocar ou que pode provocar o dano em Portugal está a ser provocado, ou está a ser gerado, melhor talvez, noutra jurisdição fora da União Europeia. E em que, nesse caso, tendo ela presença jurídica em Portugal, pode ser notificada de uma medida que até vai produzir efeitos fora, portanto, extraterritoriais. Vamos avançar também. Pronto, para fecharmos com as obrigações e com a supervisão. O catálogo é bastante extenso e não é aqui o local para analisarmos isso a fundo, infelizmente, porque é de facto um tema interessante, mas pelo menos dar-vos um quadro muito importante. Isto é retirado de uma norma do atual, só para terem uma noção. Este é o cardápio, se quisermos, a checklist que de hora em diante vamos ter que cumprir em matéria de obrigações de cibersegurança. Algumas transitam da NIS 2, como vamos ver, da NIS 1, perdão, como vamos ver já de seguida no próximo slide. Algumas são novas. Por um lado, só para, no fundo, mostrar que a linha de continuidade, temos na linha A uma aprovação de medidas de gestão e, portanto, que são equiparadas ao plano de segurança que atualmente temos. Depois, estas entidades essenciais e importantes também têm que fazer um trabalho de supervisão interna, isto também é idêntico ao que já tínhamos. Asseguram o cumprimento das medidas de supervisão e de execução que o CNCS determine, e aqui há algumas novidades, que vamos ver já a seguir, e por sua vez tem que haver ações de formação, que aliás podem ser uma das medidas sancionatórias acessórias, isto é, se o CNCS entender que houve violação de compliance do regime jurídico de cibersegurança, pode determinar como sanção acessória a uma coima, pode determinar que tenham que haver ações de formação específicas. Vamos só avançar então para fecharmos com as medidas de supervisão.
creio que ainda há um slide sobre obrigações, mas é mesmo só de referência que depois podem ficar para ver o que é, digamos, o que é que transita da NIS 1, o que é uma novidade da NIS 2. Ora bem, quanto à supervisão, aqui esta é a grande novidade, ou seja, nós até agora o que tínhamos era um modelo de supervisão, sobretudo em que o CNCS procurava ir a tudo e o próprio CNCS reconheceu que não era possível fazer isto e, portanto, digamos, recebeu com muito bons olhos a NIS 2 na medida em que há esta separação entre, por um lado, medidas de supervisão prévias a qualquer incidente, dirigidas agora apenas às entidades essenciais, e por isso também é que é importante perceber se somos ou não entidades essenciais. E por outro lado, há um conjunto de medidas de supervisão que só são aplicadas se houver algum tipo de indício de violação do regime de cibersegurança às entidades importantes e às entidades públicas relevantes. O que é que está associado, digamos, a este catálogo de medidas de supervisão? Por um lado, a determinação de várias obrigações de colocarem em prática ou em marcha medidas técnicas de prevenção de riscos que estão previstas no atual artigo 27. Aqui talvez faça sentido, se calhar, partilhar convosco, muito rapidamente, se me darem um minuto. Deixa-me só ver se eu consigo mostrar-vos aqui o atual regime, pelo menos nesta parte. Aqui, ver se eu encontro para vos mostrar. Aqui está ele. O que é que devem estar a ver? Deixa-me só pôr aqui o artigo 27, só para perceberem. Portanto, no fundo, as medidas de supervisão, o artigo 27 funciona não só como uma checklist para as instituições, mas depois também como uma checklist para a aplicação de medidas de supervisão. As medidas de cibersegurança, isto é importante porque faz agora o mote para o que vão ouvir a seguir, tem um conjunto de obrigações que cabe às próprias instituições, num primeiro momento, determinar se fazem sentido na sua instituição, mas que depois podem ser impostas como medidas de supervisão pelo CNCS. E aqui temos medidas relativamente ao tratamento de incidentes, de garantia de continuidade de atividades, segurança na aquisição de sistemas, práticas de ciberhigiene, por exemplo, na linha F, e, na última, se repararem, vamos encontrar utilização de autenticação multifator. E, portanto, é um cardápio bastante amplo, que é, de facto, ampliado face à NIS 1, e que é interessante para percebermos como houve aqui uma mudança em termos de não só de obrigações, mas também de ver como é que a supervisão é feita. Deixa de ver. Ok, já estou a ver outra vez. Só para terminar, quadro sancionatório, que eu diria que é o último aspecto que provavelmente vos preocupa, além das obrigações da supervisão. O quadro sancionatório é o da NIS 2, a proposta de regime jurídico de cibersegurança aplica, digamos, aplica a trilogia portuguesa do direito de contorno nacional, que tem sanções muito graves, graves e leves, e distribui os valores máximos das coimas que a NIS 2 prevê, que vão até 20 milhões de euros, pelas entidades, e portanto as entidades essenciais sofrem as coimas mais intensas quando são pessoas coletivas, que será a regra. As entidades importantes têm uma moldura mais baixa, mesmo isto dentro da tripartição, coimas muito graves, graves e leves. Depois posso explicar este ponto em maior detalhe se tiver interesse. E é preciso sublinhar que há um conjunto de sanções acessórias que vêm previstas no artigo 67 do projeto, que permitem, por exemplo, intervenção e imposição de medidas às empresas, como, por exemplo, ações de formação, utilização de procedimentos de certificação que seriam voluntários e que podem passar a obrigatórios. Finalmente, também com importância, com um aspecto que pode ser importante no futuro, embora isto aqui seja uma incógnita, é dada a possibilidade, e que será regulamentada no futuro, e portanto neste momento é realmente uma incógnita, de à semelhança de outras áreas regulatórias ser prevista uma taxa de supervisão em que o único aspecto que se sabe a priori é que tem que repercutir o custo efetivo para o CNCS de uma atividade regulatória. Portanto, eu posso cobrar uma taxa desde que demonstre que essa taxa foi calculada para ser proporcional ao custo da atividade regulatória que justifica a aplicação dessa taxa. Eu creio que já me demorei demais, mas fico completamente disponível para questões mais à frente e até depois se queiram colocar a posteriori para resposta. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor. Vamos passar agora a palavra ao Pedro Melo.
Muito bom dia a todos, bom dia Vítor, bom dia Olá, professor Domingos, muito obrigado pela iniciativa da InnovaFlow e obrigado também ao professor Domingos por esta excelente participação e obrigado a todos os que nos estão a ouvir. O meu nome é Pedro Melo, eu sou responsável da gestão do canal de parceiros da Sofos em Portugal e vou-lhes passar aqui a partilhar a apresentação, se eu a encontrar. Não. Ops, peço desculpa. Ok, penso que neste momento já estão a ver a minha apresentação. Correto? Muito bem. Então, meus senhores, eu tenho aqui a apresentação mais ou menos dividida em três áreas, dar-lhes aqui um bocadinho aquilo que é o estado hoje em dia e o desafio que as organizações enfrentam face às ciberameaças, aquilo que também é os desafios do NIS 2, falar-lhes um bocadinho sobre a SOFOS e como é que a SOFOS está a ajudar as organizações a mediar todos estes desafios. E também finalizar como é que nós, juntamente com os nossos parceiros, como o caso da InnovaFlow, estamos a ajudar as organizações em toda esta jornada de compliance com o NIS 2. Primeiro, aquilo que neste momento são os desafios que todas as organizações enfrentam. O que verificamos todos os dias é que as ameaças aceleram todos os dias, quer em termos de quantidade, quer em termos de sofisticação dessas mesmas ameaças, e cada vez mais também vimos que o impacto sobre as infraestruturas digitais das organizações também é cada vez maior, originando não só a perca de dados, como também a quebra de serviços. Por outro lado, temos um terceiro desafio que tem a ver que todas as ferramentas de segurança para fazer face a estas mesmas ameaças, por si só, também ao longo do tempo, se foram tornando cada vez mais complexas e difíceis de gerir e, portanto, aqui a obrigar técnicos altamente especializados da área de cibersegurança para conseguir garantir que todo o ecossistema de ferramentas está devidamente configurado. O terceiro desafio que todos encaramos é a falta de recursos humanos que existe na área da cibersegurança. Há um analista que num fórum identificou como cerca de 4 milhões de profissionais em falta na área da cibersegurança à escala global. E podemos resumir que, em final, a cibersegurança nos dias de hoje tornou-se demasiado complexa e move-se demasiado rápida para que a maior parte das organizações a consigam endereçar através dos seus próprios meios. Aquilo que foram um bocadinho as ameaças do ano 2024, continuamos a ver uma tendência crescente naquilo que é as atividades de ransomware e de extorsão. Continuamos a ter uma prevalência do Ransomware as a Services. O Ransomware as a Services permite que indivíduos que não têm conhecimentos para desenvolver ataques através das suas competências podem comprar através da Dark Web serviços de Remote Ransomware as a Services. Por outro lado, também temos cada vez mais a predominância de ransomware, de remote ransomware, em que basicamente basta termos um dispositivo não protegido dentro da nossa infraestrutura para que esse seja a porta de entrada. O roubo de credenciais continua a ser um dos grandes problemas. Muitas das violações são feitas utilizando credenciais que foram obtidas de forma ilícita. A questão dos drivers e dos updates de drivers, bem como drivers que não são legítimos, e a questão dos dispositivos que não estão geridos e não estão protegidos. Como dizia inicialmente, basta-nos ter um único dispositivo não protegido para poder pôr em causa toda a nossa infraestrutura.
A questão da cibersegurança é uma preocupação à escala global e daí termos aqui o reforço da NIS 1 naquilo que é a NIS 2, mas esta é uma preocupação global. Nos Estados Unidos também já desde 2023 que este tema está no foco das atenções e o World Economic Forum já pelo segundo ano consecutivo nomeia o cibercrime como uma das maiores ameaças ao desenvolvimento económico. Aquilo que tem sido também no último World Economic Forum os desafios que as organizações colocaram. Do ponto de vista da regulamentação e tudo o que tem a ver com compliance, seja do NIS 2, seja dos DORAs para a área financeira, seja dos compliance da área da saúde, seja inclusivamente os compliance que determinadas companhias exigem para que um parceiro de negócio possa fazer parte da sua supply chain. Também do ponto de vista dos seguros de cibercrime, do cyber insurance, a escassez de recursos, 56% dos responsáveis identificaram que não têm capacidades de recursos humanos internos para fazer face a estas situações. A questão das responsabilidades, e a NIS 2 fala nisso, em que exatamente vai haver responsabilidades a título pessoal sobre medidas tomadas ou não tomadas para prever ciberincidentes e a questão da confiança. Qual é que é a solução? A solução passa por entregarmos cibersegurança às organizações como um serviço. Hoje este tema já não se resolve única e exclusivamente com ferramentas, com tools, necessitamos de conjugar aquilo que são pessoas e equipas altamente especializadas, suportadas em processos testados e assentes em tecnologias comprovadas. O primeiro passo é disponibilizarmos de uma forma instantânea um Security Operations Center, aquilo que normalmente dominamos por um SOC, com capacidade de 24 horas por 7 para detectar e responder a ciberincidentes e ter capacidade de fazer threat hunting proativo, ou seja, de uma forma não reagir só com base em alarmísticas, mas ter a capacidade de desenvolver buscas proativas de caça de ameaças. E todo este Security Operations Center deverá ter e terá que ter capacidades completas de resposta a um ciberincidente. Dar-vos aqui só uma visão da SOFs, e digo isto porque é importante, porque quando falamos de cibersegurança, para sermos efetivos, a escala é importante, é a escala que nos vai dar dados e informação que nos permite perceber aquilo que está a acontecer. Nós temos na SOFs mais de 600 mil clientes espalhados por 150 países e atuando nas mais variadas atividades. E, portanto, isto dá-nos uma ideia muito clara daquilo que está a acontecer em cada momento. Por outro lado, a SOFs tem mais de 40 anos de existência, dedicada única e exclusivamente aos serviços e às soluções de cibersegurança. Como é que nós endereçamos todos estes temas? Através do nosso Soft Central Platform, uma plataforma assente em inteligência artificial, com tecnologias adaptativas e assente exatamente naquilo que é a nossa capacidade de Threat Intelligence. Começamos, e aqui um bocadinho também como aquilo que é o NIS 2, com tudo o que tem a ver com a área de mitigação de risco, seja por avaliação de risco, seja através também de sensibilização e formação dos nossos utilizadores de IT. Depois passamos para a nossa camada de controles de segurança, seja do ponto de vista de Endpoint Protection, Firewall Protection, Email, Mobile, entre outros, e entramos depois na área da parte de Security Operations, com todas as capacidades e ferramentas para poder investigar e responder a ameaças. E, por fim, com os serviços de MDR e as plataformas de XDR, permitir-nos exatamente mitigar o incidente em curso. Toda esta plataforma tem a capacidade de ter a possibilidade de poder trabalhar com todo aquilo que é o ecossistema, o vosso ecossistema neste momento atual de cibersegurança. Portanto, temos uma capacidade de integração
completa com tudo aquilo que são os third parties que orbitam à volta do mundo da cibersegurança. E um bocadinho de resumo, o Sofos Platform assenta primeiro nas camadas de proteção. A proteção continua a ser a primeira porta e a primeira barreira. Depois assenta em inteligência artificial de maneira a sermos efetivos. Para terem uma ideia, ingerimos 185 terabytes de data processados diariamente, com mais de 50 modelos de deep learning e de inteligência generativa. Adaptado àquilo que são as vossas necessidades, com a capacidade, como digo, de trabalharmos com aquilo que é o vosso ecossistema atual. Capacidades de segurança sincronizada, ou seja, respostas automáticas, capacidade de reduzir aquilo que é o tempo dedicado e o workload que as equipas de segurança têm que desenvolver, e reduzindo aquilo que são o número de incidentes. Aqui podem ver um bocadinho de uma forma resumida do ponto de vista das soluções e dos produtos. Temos do lado esquerdo a área de Security Operations, com as soluções de MDR, XDR, Incident Response, e depois cada um dos controles de segurança, seja do ponto de vista de Endpoint Security, Network, Cloud ou IMAI. Um en passant sobre o que é um serviço de MDR, e começando por conceitos. Um serviço de MDR é exatamente um serviço gerido, disponível 24/7, através de especialistas na área de detecção e resposta de ciberataques, que as tecnologias e as ferramentas por si só não conseguem parar sozinhas. O Sofos MDR tem a capacidade exatamente de monitorizar 24/7 aquilo que são as infraestruturas dos nossos clientes, investigar movimentos suspeitos e, se verificarmos que estamos mediante um incidente, responder ao mesmo. Full Scale Incident Response, ou seja, temos a capacidade não só de conter um incidente, como também fazer toda a resolução do mesmo, fazendo o root cause analysis, entendendo qual foi o paciente zero e garantindo que qualquer intrusão fica removida da nossa infraestrutura. Também permite, e aqui também um ponto importante para aquilo que é a NIS2, ajudar naquilo que é a informação necessária a disponibilizar às entidades oficiais sobre o incidente que aconteceu. Nós, no Sofos MDR, já temos mais de 29.000 clientes. Temos, como diria, capacidade de threat hunting proativo, capacidade de detectar e responder a um incidente. Para terem uma ideia, nós, com as nossas camadas de proteção, conseguimos parar cerca de 99,98% das ameaças de uma forma automática. Em termos daquilo que é o nosso SOC, o nosso serviço de MDR, nós temos um tempo médio de resposta de 38 minutos entre o tempo de detectar um movimento suspeito até ao tempo de remediar a esse mesmo incidente. Para terem uma ideia, os SOCs mais evoluídos das organizações, em termos de internal SOC teams, estão com uma média de resposta de 3,7 horas e os mais lentos mais de 30 horas. Esta é uma área em que todo um minuto conta. O DLWell time diminuiu. O DLWell time é o tempo em que, desde que há uma intrusão até que é despoltado o ataque, passou de dias, para muitos casos, para horas. E, portanto, aqui todo um minuto conta no sentido de minimizarmos aquilo que é o impacto do incidente. Como é que tudo funciona? Nós temos os vários pontos de controle do lado esquerdo, sejam softs ou não softs, que são ingeridos naquilo que é o nosso Sofos Data Lake, onde lhe é dado contexto, contextualizado, correlacionado e atendendo àquilo que é a nossa capacidade de Threat Intelligence, vai originar eventos, esses eventos de detecções, casos e, por fim, aquilo que for um adversário ativo e a entrada da equipa de Incident Response para mitigar esse mesmo ataque. Dar-nos aqui uma ideia, o MDR da Sofos, obviamente,
é incompatível com todas as soluções da Sofos, mas depois, como podem ver, e aqui são meramente aqueles que são os fabricantes mais importantes de cada uma das áreas, mas dá-lhes aqui um pouco a ideia da nossa capacidade de integração com aquilo que são os vossos ecossistemas. Chamo aqui a atenção para o facto das ferramentas de produtividade da Microsoft 365 e do Google Workspace, em que temos a capacidade de nos integrar nativamente e buscar toda a riqueza da telemetria do ponto de vista de segurança gerada por estas soluções. Relatórios semanais e mensais sobre aquilo que está a acontecer. É importante termos informação que possamos passar à nossa administração sobre, na realidade, tudo aquilo que está a acontecer, porque contanto que o serviço é efetivo, não vão haver incidentes e, portanto, teremos que demonstrar à organização aquilo que está a acontecer e o que é que tem sido feito. Como é que isto é feito? Com uma cobertura global Follow the Sun, com 7 SOCs globais espalhados à volta do globo e, portanto, garantindo que os operadores das operações de segurança estão sempre a trabalhar no seu horário normal de trabalho e, portanto, tranquilos para poder ajudar os nossos clientes. Já somos, neste momento, o prestador de serviços na área de cibersegurança mais conceituado do mercado, com mais de 29 mil clientes. Orgulhamos de ter o maior rate de nível de satisfação dos nossos clientes através do Gartner Peer Insights e temos a validação da indústria, seja pela Mitre, pela SS Labs ou pela AV-Test. E também quando falamos de pontos de controle de segurança, e abrindo aqui um bocadinho, também do ponto de vista do Endpoint Security, há mais de 14 anos que estamos, desde que há quadrante Gartner de mágico da Gartner dedicado ao Endpoint Protection, que nós nos orgulhamos de estar no quadrante mágico de líderes. Também na área do Network Security, onde temos recebido várias distinções, na área do Management Services, conforme falamos, e uma coisa que também nos orgulha muito e que temos que agradecer aos nossos parceiros como a InnovaFlow, sermos reconhecidos como um dos melhores programas de canal do setor. E agora então vamos aqui ao tema da NIS 2 e como é que a Sofos pode, juntamente com os nossos parceiros, juntamente com a InnovaFlow, ajudar as organizações nesta jornada. Em primeiro lugar, convido-os a fazer o scan deste QR Code e onde vão ter aquilo que é a diretiva na sua forma originária e, seguidamente, também vão verificar que neste mesmo white paper poderão ver que em cada uma, tem aqui do lado esquerdo, cada uma das diretivas ou das linhas dessa mesma diretiva, qual é a solução da Sofos e como é que isto vos pode ajudar. Temos ainda disponível para toda a comunidade, Security Assessments. Temos um Security Assessment, inclusivamente de NIS 2 para a diretiva de NIS 2 e bem como também para o NIST, que é a framework americana. O Cybersecurity Assessment, que está aqui neste link, seguidamente a InnovaFlow irá participar. Como este assessment funciona, é exatamente passar por todas as áreas daquilo que passa por o que é a diretiva do NIS 2 e vai-nos dizer qual é que é o nosso nível de compliance com o NIS 2 nas várias alíneas, bem como nos dar um gap analysis do que é que teremos que fazer para poder melhorar a nosso compliance até chegarmos ao ponto de estarmos 100% de compliance. Para os nossos clientes, têm isto disponível através do Sofos Central Dashboard. O Sofos Central é a nossa consola de gestão central do Sofos Platform, onde os nossos clientes podem gerir e orquestrar todas as suas soluções de segurança. E se carregarem no chapéuzinho do lado no canto superior direito, tem um Sofos Advisor Services, que lhes vai levar exatamente a uma série de ferramentas, seja do ponto de vista de incident response,
Parece que houve aqui algum problema. O Pedro saiu da sessão. Eu vou partilhar aqui do nosso lado. Não sei se temos oportunidade ou não, vamos tentar ver se o Pedro entra. Enquanto nisso não é possível, eu pego e dou continuidade aqui à apresentação. Aqui está ele, está de volta. Pedro? 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 Ora, boas. Podes continuar a partilhar, por favor? Houve Ok, aqui um pequeno penso que incidente. me expulsaram, já estavam cansados de me ouvir, pá, e então... Não acredito, não acredito nisso, não acredito nisso. Se puderes continuar, por favor, onde estavas. A Ok, gente tem estão a ver? temos mais uns minutos, vou dar aqui mais 2, 3 minutos, se conseguires. Estou mesmo a terminar. Já Ok. estão a ver novamente? Certo? Então penso que vou pegar onde tinha terminado, naquilo que são os nossos Advisor Tools que estão disponíveis através do Soft Central para os nossos clientes, onde tem inclusivamente ajudas de como podem construir um plano de resposta a incidentes, bem como também aquilo que é a classificação do incidente e aquilo que nos traz hoje aqui exatamente com os assessments, onde podem aceder diretamente ao assessment de NIS 2. Como é que, em termos globais, poderíamos dizer que a SOFS cumpre e ajuda as organizações ao longo de toda a sua jornada do NIS 2, porque vai endereçar exatamente não só aquilo que são os temas relacionados com pessoas, com equipas, bem como também os processos que têm que estar por detrás daquilo que é a gestão e o compliance da norma e as tecnologias que são necessárias para as mesmas. Do ponto de vista de pessoas, temos a nossa solução de Fishthreat para exatamente formação e sensibilização dos utilizadores nas boas práticas da cibersegurança. Do ponto de vista de processos, temos exatamente tudo aquilo que são capacidades de risk analysis, de políticas de risco, de como gerir e como responder a um incidente, bem como também no final termos toda a capacidade de disponibilizar toda a informação às autoridades relativamente ao incidente ocorrido. E do ponto de vista de tecnologia, garantimos um portfólio de controles de segurança que permitem proteger as organizações ao longo de toda a sua supply chain, de toda a sua componente de networking, de dados, e bem como também, uma vez mais, garantir que as políticas e os procedimentos estão a ser cumpridos de acordo com a necessidade. Em conclusão, a NIS 2 vem reconhecer a importância da área da ciberdefesa para o mundo empresarial e para o mundo das nações. Vem a criar claramente desafios em termos de compliance e de cibersegurança às organizações, e este ponto aqui, terceiro, eu considero o mais importante, é que acho que isto também é uma grande oportunidade para todos nós, para sensibilizarmos as nossas organizações dos riscos que hoje em dia advêm do mundo do cibercrime. Os Estados, e nomeadamente a Europa, com o reforço da NIS 2, o que quis fazer foi garantir que pelo menos as organizações essenciais e importantes estavam exatamente o mais protegidas face ao mundo do cibercrime, mas na realidade isto é transversal a todas as organizações, porque para uma organização pode não ser essencial ou importante para o Estado, mas os seus sistemas digitais são importantes para a sua continuidade de negócio. Portanto, veremos ver isto como uma grande oportunidade para sensibilizarmos as nossas administrações para a necessidade de melhorar toda a sua maturidade
na área da defesa do mundo do cibercrime. E, por final, nós, conjuntamente com o nosso parceiro InnovaFlow, temos toda a capacidade, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista de tecnologia, para os poder ajudar ao longo desta jornada. E, meus senhores, muito obrigado, e passo a palavra novamente ao Vítor. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Vamos então dar aqui seguimento, só para colar também aqui um bocadinho com aquilo que foi dito pelo Pedro, nesta parte final, ou seja, como é que a InnoFlow está com a Sofos. Na verdade é uma parceria com 13 anos. Temos já um universo interessante de clientes connosco. Temos também muitos clientes já a adotarem esta solução da MDR, porque na verdade é um serviço valioso e que aporta valor àquilo que é a cibersegurança dentro de uma organização, ou seja, termos ali um braço direito, uma extensão que nos pode ajudar a resolver um conjunto de temas caso eles existam. Dito isto, e passando agora já para os casos práticos, nós queríamos dar casos práticos. Eu estou a dar aqui casos de sucesso, ou seja, estes fazem parte do passado, mas como estão publicados fez-me sentido os trazer, mas aqui já se percebe que alguns setores que estão a adotar esta solução para os poder ajudar a resolver o tema da segurança. E eles podem também ser visitados por vós, mas eu ia-me concentrar aqui nos últimos 3 casos, ou seja, casos que são muito próximos, que são do período passado, ou seja, do trimestre passado, e que nós concluímos nos últimos meses, que também estão mais ou menos dentro destes setores, ou seja, temos também mais uma empresa no setor público, e que sentiu a necessidade de criar condições para conseguir responder à norma para a NIS 2 e não só, e também estão muitas delas em processos de ISO 27001 e faz sentido adotarem um conjunto de tecnologias que lhes permitam tecnologias e processos que permitam estar mais perto daquilo que é o ideal e que responda a estes desafios colocados, neste caso, pela União Europeia. Outro deles aqui é uma cadeia logística e embora passou ali um bocadinho, eu estava a ver o documento que o professor Domingos estava a passar e vi lá que estava na cadeia de abastecimento, e parece que isto nos está a acontecer muito, ou seja, nós temos relação com clientes, com terceiros, que têm uma preocupação estão a ser abordados por terceiros. Eu digo terceiros, podemos ver isto como fornecedores ou clientes, estão a ser abordados para exporem, para responderem a um conjunto de questionários que depois são questionados daquilo que têm dentro de casa, quais é que são as soluções, quais é que são as tecnologias, quais é que são os processos, para perceberem se estão ou não enquadrados com a tipologia de fornecedor ou cliente que determinada instituição tem. Ou seja, embora eu possa não ser abrangido diretamente pela norma, se eu tenho uma relação de terceiros com alguma instituição que está dentro dessas limitações, será essa organização que me vai questionar a mim. Ou seja, começam a tentar perceber que tipo de relação querem ter connosco, ou seja um terceiro, seja eu um fornecedor ou um cliente, eu posso ter que também elevar aquilo que é a minha resposta no que diz respeito à cibersegurança, ou seja, vou ter que adotar um conjunto de processos e tecnologias para poder responder a esses desafios. No período passado também tivemos uma empresa na área dos transportes, que não foi aqui mencionada, mas que acredito que esteja dentro daquilo que é o ideal para não pararmos. Parece-me que isto são tudo, é uma medida que vai ao encontro no sentido em que nós não queremos que
as instituições parem, que continuem a funcionar, principalmente aquelas que são essenciais. Então, necessitamos de ter um conjunto de políticas, de processos e tecnologias que garantam que nada disto vai parar. E na área dos transportes, tivemos também uma empresa, e por último já temos aqui também um testemunho no setor da saúde, ou seja, na cadeia de abastecimento, temos uma empresa que é a nossa cliente e que sentiu a necessidade de adotar um conjunto de tecnologias e processos que respondesse a esta norma. Porque, neste caso, eram clientes que lhes estavam a questionar quais é que seriam as medidas de segurança que tinham instituídas e implementadas à data. Ou seja, temos aqui três áreas distintas. São processos que terminaram há muito pouco tempo e que, de alguma maneira, são empresas que estão a ser impactadas direta ou indiretamente por esta norma. Eu ia abrir agora aqui o espaço para perguntas e respostas. Aqui tentar perceber se temos quais as questões que temos neste momento. E se tivermos, dê-me só um segundo, por favor. Só para eu voltar aqui para tentar perceber. Neste momento. Aqui. Ok. Temos aqui o Telmo Paixão, que nos colocou uma questão que é: uma empresa de construção civil está abrangida pela NIS 2. Agora, chamava o professor Domingos novamente aqui à conversa e que nos ajudasse também aqui a perceber como é que se uma empresa que está na área da construção civil pode ser ou não abrangida por esta norma. Obrigado, estou sempre aqui a verificar o microfone para não estar a falar em mute. Vamos fazer aqui um trabalho de análise jurídica em tempo real. Eu posso voltar a partilhar aqui a minha cópia da proposta de transposição. Deixa-me só aqui abri-la, que ela anda. Tenho tanta janela aberta que não é fácil de encontrar. Ora, cá está ela. Devem estar a vê-la. Pronto, como eu vos expliquei há pouco, só para mostrar que não vos estava a enganar, a ideia é basicamente vir a um destes anexos, um ou dois, procurar ver se nós estamos incluídos num destes anexos. A base é sempre o anexo, tirando o critério discricionário que vos falei, de caso seja entendido que é prestada uma atividade crítica por uma entidade pública ou privada, o CNCS pode justificar a sua inclusão. Uma empresa de construção civil, eu diria que, começando pelo fim, é óbvio que pode ser qualificada, ou poderemos pensar uma situação hipotética em que ela possa ser considerada uma entidade crítica. Vamos imaginar que aquela empresa em concreto, por exemplo, está a assegurar a construção de uma infraestrutura ela própria crítica, e, portanto, nesse sentido, até poderia acontecer que fosse conjunturalmente qualificada como tal, porque eu, atacando essa empresa, estaria, por exemplo, a pôr em causa a construção dessa infraestrutura crítica ou uma obra de manutenção. Portanto, a resposta pelo critério discricionário é sim, hipoteticamente sim. Tirando isso, o que é que nós temos? Professor, sim. Colocava só uma questão, porque eu vivi isso na prática, ou seja, não é esta empresa em concreto, mas tive um exemplo em que a empresa que estava a conversar, que está na área da construção civil, que também é um cliente nosso, e ele disse-me o seguinte: eu trabalho com hospitais, por exemplo. Seria um desses casos que está a mencionar. Tal e qual. Ou seja, e agora eu estou a fazer este scroll lento para perceberem que a ideia é que ou eu qualifico-me porque estou a prestar atividades nestas áreas, e temos aqui várias entidades que normalmente estão associadas, como digo, a atividades críticas, e portanto só por si a categoria muito ampla de construção civil não me dá uma ideia clara de eu conseguir integrar-me imediatamente, porque nós temos aqui setores bancários, infraestruturas de mercado financeiro, saúde, mas pelo critério que vem expressamente previsto na NIS 2 e expressamente previsto nesta proposta de regime jurídico de segurança, é também qualquer entidade que preste serviços
a estas entidades que estão previstas nestes anexos. Aqui estamos só a ver ainda o anexo 1, mas, por exemplo, podemos passar para o anexo 2, onde, por exemplo, gestão de serviços de TIC a empresas, espaço, e agora reparem o que é que vem no anexo 2. Aqui já temos coisas mais, eu diria, prosaicas, menos que associamos menos a atividades críticas, mas não há nada aqui que impeça, por exemplo, de eu colocar uma entidade de construção civil, se ela, por exemplo, como dizia agora o Vítor Hugo, puder prestar serviços que sejam coadjuvantes ou até pressupostos da atividade. E isto pode acontecer a vários títulos, lá está, porque está a prestar atividades de manutenção a infraestruturas onde se produzem estes bens ou estes serviços. Então, eu não consigo dar uma resposta a priori. Eu diria, só por ser uma empresa de construção civil, a resposta é não. Portanto, essa resposta consigo dar, porque nós, se fizermos este trabalho de verificação, não encontramos aqui construção civil, só por si, e, portanto, não é só correr, digamos aqui, os anexos e não encontramos. A construção civil não verifica qualquer um dos outros critérios que encontramos, nomeadamente registro de nomes de domínio, serviços de confiança e por aí fora, e, portanto, a única forma é ser uma atividade coadjuvante, num caso concreto, isso tem que ser avaliado caso a caso, de uma das atividades dos setores que estão previstos no anexo 1 e 2. Sr. Domingos, já agora, à parte das atividades, nós também temos a questão do volume de negócios das companhias e do número de colaboradores, correto? Sim, ou seja, como eu expliquei, nós, na verdade, para definirmos o âmbito, ainda antes sequer de classificarmos as entidades como essenciais, importantes ou entidades públicas relevantes, que é um segundo momento, que é importante perceber, nós primeiro temos que saber quem é que cai no âmbito da NIS e, portanto, no âmbito do regime jurídico. E aí, como eu expliquei, nós temos um duplo critério, ou seja, a lei, porque é o critério da NIS 2, aplica um duplo critério. Por um lado, a dimensão, como eu disse, no caso da NIS, a NIS apenas se preocupa com a dimensão das empresas, é por isso que depois, a nível português, na transposição, nós propusemos que se mimetizasse esse critério da dimensão das empresas e se aplicasse esse critério de dimensão e volume de negócios às entidades da administração pública. No caso do volume de negócios não faz grande sentido e, portanto, foi apenas copiado o critério da dimensão. E, portanto, o que nós temos é um regulamento da União Europeia que estabelece a definição canónica, digamos assim, formal, do que é uma PME e, portanto, e por exclusão de partes, o que é uma grande empresa. Estamos a falar do limiar das 250 trabalhadores e dos 10 mil euros de faturação, 10 milhões de euros de faturação, perdão, e, portanto, quando eu combino este critério da dimensão, que o que pretendo fazer no fundo é excluir as pequenas e microempresas, para garantir que estão abaixo do radar e, portanto, não há aqui uma sobreposição, uma sobrecarga de burocracia, o que eu tenho é duas categorias no que diz respeito ao volume, ao número de trabalhadores e volume de negócios, que são, no fundo, as médias empresas e as grandes empresas, portanto, entre 75 trabalhadores e 250 e com mais de 250. Depois deve ser combinado com um critério de criticidade, chamemos-lhe assim. Ou seja, se eu for uma destas empresas, vou ser qualificado, vou ser abrangido pelo âmbito da NIS. Depois a questão é se vou ser considerado uma entidade essencial ou importante. Mesmo que não tenha, e este é o único caso em que uma pequena e microempresa pode ser apanhada, mesmo que não tenha esta dimensão, ainda posso ser qualificado como entidade essencial ou importante, se estiver numa das atividades críticas que estão previstas nos anexos. Portanto, há uma combinação de critérios, como dizia o Pedro e muito bem, que por um lado vai buscar aspectos que têm que ver com a dimensão e com o volume de negócios, por outro lado vai buscar aspectos que têm que ver com a criticidade da atividade. Muito obrigado. Certo. Eu estava aqui a pensar na altura da pandemia, eu lembro-me, porque nós também tínhamos clientes em áreas específicas, e lembro-me, houve clientes que fabricavam álcool gel, ou seja, naquela altura foi extremamente importante. Isso poderia ser aplicado, por exemplo, no CNS, podia de alguma forma pedir ou estipular que esta empresa passaria a estar dentro do regime ou não. Seria uma coisa assim do género, ou seja, pelo aquilo que eu entendo, há aqui há esta questão da relação com terceiros, que é aquela que tem impactado mais no nosso caso, ou seja, só porque eu estou naquele setor e estou a fornecer a empresas essenciais, eu posso ser impactado, ok? Sim. E depois temos, noutro caso, a possibilidade de se fazer
de se fazer, já vejo que tenho aqui outras questões, de se fazer, de sermos nós, é-nos atribuída essa classificação por determinado organismo, certo? Sim, ou seja, se eu percebo bem a pergunta, ou seja, é perfeitamente possível que eu não esteja à partida qualificado, abrangido pelos critérios, vamos chamar, materiais de definição do âmbito da NIS e, portanto, do regime jurídico, mas como há o tal critério supletivo, a tal válvula de escape do sistema, que permite que o CNCS olhe para a atividade de uma empresa e entenda que essa atividade tem uma conexão com uma atividade de uma empresa que essa sim foi qualificada pelos critérios da NIS, portanto, do regime jurídico, eu posso abrangê-la. Eu até posso aqui partilhar a norma que permite fazer isto. Deixem-me só aqui encontrá-la. Agora, é que ela está. Está no artigo 3º. O problema é que o artigo 3º é enorme. Eu tenho que vos mostrar. Ora bem. Professor, enquanto procura pelo documento... Sim, força. Se quiserem podem... O Telmo Paixão, só aqui à procura, porque isto... Certo. Partilho já, enquanto isso, se quiser, podem ir avançando. Certo. Tenho aqui o Telmo Paixão que ainda colocou um comentário e ficou aqui na dúvida. Então, a pergunta dele é, então, quer empresa de construção civil com até 249 colaboradores e ou volume de negócio de mais de 10 milhões, está sujeita? É assim? A questão dele é, se uma empresa que tem até 249 colaboradores e um volume de negócios superior a 10 milhões está sujeita à norma? Não, ou seja, só está sujeita, agora já encontrei, já posso partilhar, certo. E, portanto, deixem-me só, então, talvez isto ajude a dar aqui uma mancha gráfica que permite... Ora, aqui está ela. Já devem estar a ver. Pronto, isto é o artigo que neste momento, como o próprio nome indica, está previsto. E se repararem, pronto, a dificuldade de interpretação, isto infelizmente é feito para juristas, mais do que para quem vai fazer o compliance, tem que haver aqui alguma tradução jurídica, mas reparem, o que diz, o primeiro grande critério é este, ou seja, o presente decreto-lei aplica-se a entidades privadas de um dos tipos que consta nos anexos 1 e 2. O anexo 1 e 2, por isso é que eu há pouco perdi algum tempo a mostrar-vos, é bastante abrangente, agora não abrange necessariamente todas as atividades, como é evidente. O primeiro trabalho que temos que fazer é ir ver se a nossa atividade de alguma maneira se relaciona com o anexo 1 e 2. Depois, vamos ir lá aqui a parte dos critérios materiais, sejam qualificados como médias empresas, cá está, nos termos do anexo 3º ao decreto-lei, tem a ver com a tal dimensão dos 250 trabalhadores, mais 250 trabalhadores e o volume de negócios, e prestem serviços. Pronto. Qual é que é o problema? E, portanto, só a questão do volume e do número de trabalhadores não é só por si determinante. Pronto. Porquê? Porque eu tenho que ter a minha atividade, e agora vamos só saltar rapidamente aqui para o fim, num destes anexos. Portanto, eu tenho que ser um prestador de serviços digitais, tenho que estar numa atividade de investigação, produção e distribuição de produtos alimentares. Portanto, eu tenho que fazer sempre este trabalho de verificação caso a caso se a minha entidade pode vir aqui parar. Pronto. No caso de não vir aqui parar imediatamente, porque se reparem, isto é apenas o primeiro número do artigo 3º, ainda há, e este é o artigo talvez o número mais importante deste artigo 3º, ainda se diz assim: o presente decreto-lei aplica-se igualmente às entidades de um dos tipos que constam nos anexos 1 ou 2, e depois diz que, independentemente da sua natureza, e aqui desconsidera-se por completo o critério do volume e dimensão, preencham pelo menos um dos quintos requisitos. E depois temos fornecedores de redes públicas, serviços de confiança, registros de domínio, seja o único prestador de um serviço essencial, uma perturbação do serviço por si prestado possa afetar consideravelmente a segurança pública e, portanto, é que a entidade seja crítica devido à sua importância específica. Agora, os anexos 1 e 2 são sempre decisivos. Pronto, isto quanto ao âmbito subjetivo. Depois há o âmbito respeitante à administração pública e depois há ainda, se quisermos, entidades que não eram fáceis de qualificar e o legislador resolveu criar um número 4 especificamente para eles.
Onde é que está a tal válvula de escape? Pronto, e esta é que é normalmente a questão que coloca maiores dificuldades e é aquela que pode permitir responder à questão que foi colocada, que é, então se a minha instituição não está no anexo 1 e 2, ainda assim pode ir lá parar? Pode, porque na prática este número 5, se nós formos ver a diretiva para a qual remete, é a tal válvula de escape que dá uma enorme discricionariedade. Claro que é uma enorme discricionariedade com alguns critérios objetivos, isto é, se nós formos olhar para a diretiva, e que infelizmente não temos tempo para fazer esse trabalho, mas era interessante fazer esse trabalho, porque eu diria que é onde está o único fator de maior incerteza. Certo. O que é esta diretiva? É a diretiva das infraestruturas críticas. Pode-se dizer que uma empresa, por exemplo, de construção civil, como o exemplo há pouco, é uma infraestrutura crítica? À partida não, a resposta que se deve dar imediatamente, se me perguntarem sem mais elementos, eu vou dizer que não, e basta olhar para a lista de infraestruturas, quer portuguesa, quer dos outros Estados-membros, não vamos lá encontrar em regra. Agora, pode numa situação, como há pouco o Vítor Hugo dava exemplo, por exemplo, produtores de álcool gel, que se calhar não iriam entrar no anexo, nunca fui fazer esse exercício, mas não entrariam no anexo 1 ou 2. Podem ser considerados, ou seja, a diretiva e a lei que transpõe esta diretiva para Portugal permite ao CNCS e à autoridade portuguesa que controla esta matéria, que é a Autoridade de Proteção Civil, integrar, por exemplo, conjunturalmente esta empresa? Sim, a resposta que vão encontrar na lei é que é possível que conjunturalmente seja considerada durante um período de tempo uma empresa de produtora de álcool gel como uma infraestrutura crítica. Porque justamente este número 5 quer fazer essa válvula de escape. A ideia de, se eu num determinado momento precisar de considerar uma infraestrutura crítica, uma determinada entidade, eu posso fazê-lo. Tenho lá critérios para fazer essa qualificação, mas posso. Agora, é provável que isso vá acontecer? Não, porque se nós formos ver toda a estrutura da diretiva, o que estamos a pensar quando falamos de infraestruturas críticas são infraestruturas que têm um efeito sistémico. Eu diria que a questão do álcool gel é muito interessante, porque coloca-se perante um problema que nós nunca tínhamos enfrentado. E, portanto, eu, à partida, antes da pandemia, a minha tentação seria responder não, porque claramente a diretiva está pensada para coisas como barragens, rede elétrica e coisas deste género, aeroportos. Mas depois da pandemia, se calhar repensaria. E repensaria eu e os tribunais, que é quem vai ter a última palavra se houver uma qualificação e uma discussão sobre esta qualificação. Portanto, à partida, distingui duas coisas para tentar dar aqui o maior grau de certeza possível. Com 99% de garantias, se a minha entidade não está nos anexos 1 e 2, ela não vai ficar sujeita à ANIS. Porque tudo, como podem ver do que eu mostrei aqui neste artigo 3º, ou seja, nós só podemos ser qualificados como entidades essenciais ou importantes se primeiro que estivermos aqui neste âmbito subjetivo deste artigo 3º. E o artigo 3º presume, quer no seu número 1, quer no seu número 2, que eu tenho que estar sempre no anexo 1 e 2. A única diferença entre o 1 e o 2, para simplificar, não é só isto, mas isto já é rigoroso, é que no número 1 ainda se apela ao critério da dimensão, que é o critério, digamos, transversal, e depois o número 2, no fundo, vem fazer uma exceção ao critério da dimensão, dizendo assim, bem, se vocês forem uma micro ou uma pequena empresa, ainda há a hipótese de serem consideradas, abrangidas pela NIS, se a vossa atividade for uma destas que está aqui. Pronto. Mas é apenas se já estiverem dentro do anexo 1 e 2. Pronto, eu queria deixar isso claro. Professor Domingos, mas nesta situação também, e aqui voltando um bocadinho à empresa de construção, se por acaso esta mesma empresa também presta serviços de manutenção em infraestruturas críticas que estão contempladas no NIS 2, imaginemos, por exemplo, uma empresa de construção que faz a manutenção e a gestão dos sistemas críticos num hospital, eu penso que nestes casos também estará abrangido pela NIS. E quem diz de uma empresa de construção diz qualquer outro tipo de empresa, como nomeadamente também da área das tecnologias, em que são prestados serviços críticos a que essa entidade essencial possa continuar a manter a sua operação e funcionamento. Vamos lá ver, agora de acordo com a NIS 2 e com a proposta que temos em cima da mesa, só se eu conseguir lá chegar pelo número 5, não é? Porque se repararmos, ou seja, o 3 é muito claro, ou seja, constem do anexo 1 e 2, o 2 também é muito claro, que constem do anexo 1 e 2, e depois o 3 já só se aplica a entidades da administração pública e o 4 também. O que quer dizer que eu, quando chego, ou seja, até ao número 4, eu ou entro porque sou da administração pública ou entro porque estou no anexo 1 e 2.
há alguma hipótese de eu entrar por esse critério, digamos, de instrumentalidade, ou seja, não estou no anexo 1 e 2, mas estou a prestar serviços, só se eu for, lá está, conjunturalmente colocado como entidade que está por alguma razão associada a uma infraestrutura crítica. Mas eu teria que fazer este trabalho, que agora também nos obrigava a olhar não só para esta diretiva, mas para o diploma que o transpõe em Portugal, porque de resto não há nenhuma hipótese. Ou seja, aquela ideia, que era uma ideia muito da NIS 1, que é a criticidade permite que eu basta qualificar uma entidade como uma entidade que está associada a uma infraestrutura crítica ou que presta uma atividade ligada a uma infraestrutura crítica. Já cai na NIS 1, isso era verdade, mas no caso da NIS 2, apesar de haver uma ampliação, porque os anexos 1 e 2 são muito abrangentes, ainda assim há a possibilidade de, se a minha entidade não estiver no anexo 1 e 2 e não for qualificada como uma entidade crítica, nos termos desta diretiva, pura e simplesmente está excluída. Ok. E a aproveitar, já Desculpa, saímos vou aqui ter um que sair dentro bocadinho. de 2 minutos, portanto só houver uma última questão. Eu vou só, existe aqui, eu vou pôr só mais uma questão e as outras depois respondemos a posteriori. Uma empresa com 150 funcionários, com volume superior a 10, voltamos ao mesmo tema, superior a 10 milhões, presta serviços de limpeza de vegetação na rede elétrica e na rede ferroviária, está abrangido ou não? Pronto, isto é uma questão semelhante, eu por acaso já tinha visto esta e queria até aproveitar para ter respondido há pouco e esqueci-me, peço desculpa. Lá está, pelo que eu acabei de dizer, é exatamente a mesma construção, ou seja, ou eu conseguia subsumir imediatamente, portanto, colocar, integrar nos anexos. Certo. Não me recordo, confesso, de haver essa hipótese, ou seja, uma empresa de serviço de limpeza. Agora, eu posso chegar lá pela entidade crítica, porque como se tivéssemos agora tempo, podíamos ver, quer a diretiva, quer o diploma português, permitem que eu considere entidades coadjuvantes, lá está, instrumentais, entidades críticas, como entidades críticas. Tenho um teste na lei, no fundo, que obriga não só à fundamentação, para essa qualificação, mas à demonstração de que a atividade que é prestada, ela própria é um pressuposto da criticidade, digamos, da entidade principal. Eu não conheço exatamente o grau de perigo que pode haver por não haver limpeza de vegetação na rede elétrica e na rede ferroviária, mas admito que é grande, mas não consigo perceber. Mas era esse tipo de operação de fundamentação que teria que ser feita para se poder usar o critério da NIS via diretiva das atividades críticas para poder fazer essa integração. Por isso é que eu digo, o aspecto onde há mais nebulosidade é neste número 5 do artigo 3º. Certo. Eu vou finalizar a sessão. Há aqui uma última pergunta do Cruz Daniel, que tem a ver, estando a nossa empresa certificada desde 2024 com a norma TISAC, Segurança de Informação das Empresas na Indústria Automóvel, baseada no ISO 27001, poderão mesmo assim existir pontos na NIS que não estaremos de acordo? Sim, a resposta curta, infelizmente não tenho tempo para mais, é sim, claro, porque essa ISO não coincide com todas as exigências da NIS 2, até porque vamos lá ver, a NIS 2 não tem um catálogo fechado, a NIS 2, desde logo, eu pus isso na minha apresentação, ela tem o catálogo do 27, mas o próprio catálogo do 27, além de ser exemplificativo, é completado por um outro conjunto de normas que diz que, por exemplo, o referencial do CNCS em matéria de cibersegurança deve ser levado em consideração. Portanto, verdadeiramente, eu sei que isto é uma resposta que normalmente as empresas não gostam de ouvir, as medidas em concreto que a NIS 2 prevê não são determináveis, ou seja, depende de uma avaliação de risco que tem que ser, na melhor das hipóteses, justificada numa lógica de comply or explain, ou seja, ou há uma obrigação clara e eu cumpro essa obrigação, ou eu interpreto o que é que eu entendo que aquela obrigação significa, explico porque é que aquela é a minha interpretação e a tecnologia que eu estou a utilizar é a melhor para fazer esse compliance, e se algum dia tiver uma fiscalização, explico, eu entendi que era assim. E, portanto, e aqui o referencial do CNCS é importante por isso, porque muitas vezes o que o referencial faz é dar exemplos de tecnologias e de procedimentos que podem ser utilizados e que garantem que o CNCS entende que aquilo faz a verificação de cumprimento. Ok. Obrigado, professor Domingos. Obrigado também, peço desculpa por ter que sair abruptamente, foi muito interessante e obrigado pelo convite também. Tudo bom, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos. Pedro. Tudo bom. Nós, no final, pretendemos enviar um e-mail de agradecimento, onde vamos colocar a gravação, vamos colocar as perguntas e respostas e vamos colocar também alguns links que foram aqui solicitados, ok? Obrigado mais uma vez e vemos no próximo evento. Tudo bom.